Olá, vamos iniciar nossa aula, onde vamos continuar estudando o modificador UVWMap. Na aula passada, a gente criou a textura, uma caixa e o mapeamento para essa caixa. Agora, a gente vai criar um container, criar a textura e ajustar a textura usando o UVWMap. Para a caixa, a gente trabalhou com a questão do canal 1, 2 e 3. Para o nosso container, vamos usar apenas um canal, porque a gente vai precisar usar algumas imagens como instância. Por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo do container pode ser o mesmo bitmap. Como também podemos utilizar para a parte de trás e o lado 1 a mesma bitmap. Então, por isso, a gente vai utilizar somente um canal. Muito bem. Podia usar um novo arquivo, mas vou trabalhar no mesmo arquivo. Então, vou aqui em Camadas, vou selecionar a caixa, crio uma nova camada, ela já está na nova camada porque ela está selecionada, né? Quando eu crio uma nova camada com objeto selecionado, ele já cria nessa nova camada. E agora vamos chamar ela de embalagem. Agora eu vou criar uma nova camada e vou chamar de container. Ok, eu vou esconder a camada da embalagem, vou esconder a camada default e verificar se está aqui o vizinho para que ele crie na camada correta, que é o container. Muito bem, agora eu posso fechar aqui e vamos criar o nosso box que vai representar o nosso container. Então, vamos aqui em Criar, opção Box, desenhamos o box, ok. E agora no painel Modify, vamos ajustar alguns parâmetros. Aqui no painel Modify, vamos botar no comprimento 40, largura 100 e altura também 40. Então, temos aqui que vai ser o nosso container. Eu não vou precisar desse segmento, então vamos deixar aqui 1, 1, 1, ou os três segmentos com 1. Muito bem, então já temos ele aqui, só vamos chamar de container. Ok, vamos ativar o editor de materiais, letra M. Aqui no editor de materiais já temos o material que a gente criou para a nossa caixa, e agora vamos criar um material, também vai ser o multi-subobject, porque eu vou precisar de 6 materiais, ou seja, para os 6 lados, ou as 6 faces que nós temos no nosso box, que é o container. Poderia vir aqui no mapa editor, selecionar a embalagem do café, arrastar para a tela, largar aqui na opção de View e pedir uma cópia. E já aproveitar que já está pronto. Eu não vou fazer isso para que a gente possa acompanhar todo o processo. Então, com o tempo, tendo experiência, você poderia vir aqui e agora é só trocar os nomes, trocar os bitmaps e fazer alguns ajustes que você acha necessário para o brilho e realce. Então, eu vou apagar aqui e vou começar do zero. Então, vou fechar aqui o mapa editor. Ok, vamos subir um pouquinho, não quero esse material. Então, o botão da direita, materiais, multi-subobject. Vamos aumentar um pouquinho o zoom, 2 cliques, e esse aqui vamos chamar de container. Ok, como o nosso box tem 6 lados, 10 é demais. Então, vamos setar aqui e dizer para ele que a gente quer 6 materiais. Ok, então agora eu tenho 6 materiais. Vamos posicionar aqui e aqui vamos definir os nomes. O primeiro vamos chamar de cima, o segundo ID podemos chamar de baixo, que seria a parte de baixo. Baixo. Para ficar mais fácil identificar na sequência da aula. 3 vamos chamar de atrás, atrás, porta. E aqui vai ser o lado 1 e esse aqui vai ser o lado 2. Por que dois lados? Porque eu quero botar uma textura do lado 1 com uns arranhões e no lado 2 com os arranhões em lugares diferentes, para não ficar exatamente igual. Então, por isso que eu criei duas texturas. Lado 2. Ok. Então, agora já pode começar a criar os materiais. Material Standard. Poderia já chamar esse material container, parte de cima ou algo assim. Os materiais vou deixar o Max botar o nome para que a aula não se estenda muito, ok? Muito bem. Então, esse aqui vai ser o material Asterix 64, que na verdade é a parte de cima. E no Diffuse, vamos escolher uma imagem bitmap. Então, bitmap, vamos voltar uma pasta abaixo, ok? E aqui a gente vai escolher a pasta Containers. Como eu quero pegar a parte de cima, vamos pegar cima, baixo, container.jpg. Ok, vamos posicionar aqui do lado, 2 cliques, e vamos utilizar a mesma imagem para o bump. Ok. E aqui no bitmap, já vamos configurar aqui o bump
na opção de saída. Aqui eu posso determinar, vamos colocar no valor 3. Eu acho que não vai ficar muito exagerado. Vamos selecionar o nosso container, seleciono o Multi-Subobject e agora eu posso aplicar. Para que ele apareça, vamos selecionar o material de cima e clicamos nesse botão. Assim ele vai mostrar na viewport. Vamos fechar aqui. Nós vemos que ele encaixou direitinho, está tudo muito bonito. Agora vamos começar com a parte de baixo. Vamos lá em materiais. Na parte de baixo, vamos puxar um pouquinho mais para o lado, eu posso criar um novo material ou simplesmente vir aqui, largo, e agora eu vou ocupar para a parte de cima e a parte de baixo o mesmo material. Então, eu já tenho na parte de baixo o material. Se quisesse criar outro, sem problemas. Vamos agora criar o terceiro material, que vai ser para a parte de trás da nossa porta. Então, eu venho aqui atrás, materiais, standard. Ok. Poderíamos botar o nome, mas vamos deixar o Max nomeando para não se estender a aula. Aqui no Diffuse, vamos pegar o Bitmap e vamos pegar a opção Lado Container. Então, a gente vai usar essa opção do lado Container para a parte de trás e para o lado 1. Ok, abrir. Então, agora a gente pode pedir para ele mostrar na viewport. Nós temos aqui o container. Depois, a gente vai ter que criar o mapeamento, porque nós temos na lateral, depois, que a distância entre um e outro é bem maior. Como aqui ele é mais curto, ele acaba ocupando toda a face e não ficando bom. Então, a gente precisa depois adicionar o VW Map para ajustar para nós. Por enquanto, vamos continuar com os materiais. Vamos lá para a letra M e vou utilizar o Bump. 2 cliques e aqui na imagem, nós estamos usando a opção de instância, né? Porque daí se eu troco aqui, troca para os dois. Saída, e aqui eu vou escolher 3 para manter o mesmo padrão do anterior. Vamos adicionar um pouquinho de brilho, então vamos vir no primeiro aqui, vamos deixar 100 por 75. Deixar um pouco menos de realce, deixar mais brilhoso um pouco. Vamos pegar esse aqui e fazer a mesma configuração, 100 por 75. Ok. Agora vamos criar o que vai ser para a porta. Venho aqui, material, standard, ok. Vamos posicionar ele aqui. Vamos configurar ele aqui para 100, 75. Vocês podem fazer outra configuração. Precisa seguir exatamente a configuração do Mesquita. Faço alguns testes, aumento o brilho, quero menos brilho. Eu estou usando esse padrão aqui, ok? Agora a gente vai utilizar a imagem que vai ser para a parte de trás, ou para a porta, na verdade. Então, venho aqui em Diffuse, Bitmap, e vamos escolher a porta. Para que ele mostre na viewport, clico aqui, fecho e vamos ver como é que ficou a nossa porta lá. Maravilha, então não tem problema nenhum, encaixou direitinho a parte de baixo, a parte de cima e a lateral que temos que ajustar futuramente. Vamos agora em materiais, eu só vou ajustar ele, então o que eu faço? Seleciono materiais, lembra desse botão? Ele vai ajustar para nós o layout. Vamos dar 2 cliques aqui no ícone para ficar grande. Agora vamos criar o que vai ser o lado 1. O lado 1 eu posso usar o mesmo do container. Então, para o lado 1, podemos usar a mesma opção que usamos para trás. Então, eu venho aqui no lado 1 e vou usar o mesmo material. Assim, quando eu configurar algum parâmetro aqui, ele troca. Caso vocês queiram criar um novo, sem problemas. Vamos ver como é que ficou aqui na tela. Então, tem a parte lateral aqui, já com o container. Depois, temos que ajustar aqui para deixar a mesma distância. Agora, vamos fazer o que vai ser o lado 02. Vamos lá em materiais. O lado 02, vamos criar um novo material, porque eu quero utilizar outro bitmap. Lembrando que vocês poderiam vir aqui e pegar um desses materiais, como, por exemplo, do bitmap atrás ou de baixo, tanto faz, porque daí você pode só trocar. Eu não vou fazer isso para criar novamente o material, ok? Faça essa experiência para ver. Fecha, vamos subir um pouquinho, e aqui a gente vai largar material, standard, e esse novo material a gente vai utilizar para a parte do lado 2. Então, vamos aqui em Diffuse, Bitmap, e vamos usar o lado 2 do container. Ok. Vamos dar 2 cliques para aumentar e usar a mesma opção de Bump. Então, venho aqui em Bump, largo aqui, 2 cliques no Bump, para nós poder definir o quanto que eu quero para o Bump. Eu vou botar aqui 3. Então, até o mesmo padrão. E vamos pedir para ele mostrar. 2 cliques, mostrar na viewport, e vamos ver como é que ficou aqui, que é o nosso container. Muito bem. Então, já tenho o material criado, estão todos definidos aqui.
lembrando que vocês podem criar e devem colocar os nomes para identificar. Muito bem, então o material já está ok, vamos agora para o mapeamento. Eu venho aqui no Box, vamos selecionar o VW lá no final, ok, e vamos pedir a opção de Box. Para que ele se encaixe, vamos botar na opção Fit, aí ele vai ajustar. Então agora temos o container ajustado na parte de cima, na lateral, mas atrás nós temos esse pequeno probleminha. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar só esse polígono e vamos criar um mapeamento só para ele, utilizando o VW Map. Mas primeiro eu preciso selecionar só esse polígono. Então, em cima do VW Map, na lista de modificadores, pegamos o Poly Select para nós selecionar somente um polígono. Ok. Ativamos a opção de polígono. Agora que a gente já selecionou o polígono, podemos então adicionar o VW Map para ajustar. Então, vamos aqui na lista de modificadores, lá no final pegamos o VW Map. Na opção de planar, nesse caso, melhor opção é o eixo X. E agora podemos dar um Fit para que ele ajuste. Vamos dar um Render, só que ela está virada, então eu preciso ajustar a coordenada dele. Então, vamos fechar aqui. Então, o que eu fiz? Eu adicionei polígono para selecionar o polígono que eu desejo, adicionei o VW Map, botei a opção de planar e verifiquei que o X é a melhor opção. Aí dei a opção de Fit para que ele encaixe. Quando renderizamos, o que aconteceu? Ele está virado. O que eu faço? Vamos utilizar a opção do gizmo. Então, venho aqui, seleciono o gizmo, vamos na opção de rotação e podemos agora girar ele para que ele fique de pé. Posso fazer manual, tentar acertar, ou simplesmente digitar aqui no eixo X, 90, que é mais rápido. Agora vamos dar um render, está lá a textura. Muito bem, mas ainda ela está muito fininha. Então, eu vou usar agora a opção para determinar a largura. Aqui eu vou demorar um pouquinho para ajustar, ou você pode usar a manipulação. Dessa forma, você pode mexer só um lado, ou mexer só esse lado. Você pode escolher qual lado e ficando mais simples para ajustar. Eu vou trocar para a visão left, Z para dar o zoom, então L para left, e o Z para o zoom. E agora, com ele bem perto, eu posso pegar aqui e aumentar, e verificando aqui, para que encaixe direitinho aqui na borda. Então, vou puxando, ok, encaixou aqui. Vamos pegar o outro lado. Puxar um pouquinho mais, render. Ainda tem que aumentar um pouco mais. Vamos ver se agora ele encaixou direitinho. Maravilha, tem que encaixar o outro lado agora. Então, veja que com calma vocês podem ajustar. Vamos dar um render. Maravilha, agora encaixou. Ainda não está perfeito, posso usar um pouquinho mais para a direita aqui e um pouquinho mais para a esquerda aqui. Perspectiva e vamos ver como é que ficou o nosso container. Vamos dar um render. Olha lá, então encaixou direitinho e as distâncias estão iguais. Então, veja que é o mesmo procedimento. Eu não precisei usar e não usei os canais, porque eu estou compartilhando essa imagem com outros objetos. Então, fica mais fácil de gerenciar no mesmo canal. No caso da nossa caixa, eu peguei e utilizei vários canais, porque eu tenho materiais bem definidos, um para cima, um para o corpo e um para a parte de baixo. Vamos ativar a opção de manipular, vamos aqui em camadas e vou liberar a nossa embalagem. Ok? Com o W, eu vou mover um pouquinho mais para o lado. Vamos até girar ela aqui, ficar de frente para nós. Então, eu tenho aqui nosso Global Café, nossa super embalagem, e o container. E vimos como a gente pode utilizar o VW Map de outras maneiras. Não achar que o VW Map é só para aplicar uma vez. Então, a gente viu as possibilidades que a gente tem. Ok? Então, até a próxima aula.